E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago a análise de uma partida do Bob Fischer, na qual ele joga uma linha que é tão complicada que os dois grandes mestres que estavam analisando e comentando a partida enquanto ela estava sendo jogada, simplesmente não entenderam o sacrifício do Bob Fischer e acreditavam que o seu adversário na realidade tinha uma posição ganha quando ele estava perdendo de muito. Essa é uma partida do Fischer jogando contra Robert Burney. Você provavelmente ouviu esse sobrenome aí do Burney porque o Fischer tem a melhor partida do século contra o irmão desse cara, que é o Donald Burney. E ele é um jogador extremamente forte, o Robert Burney, né? Que é uma partida de altíssimo nível. Então vamos para a nossa análise. As brancas começam com o peão D4, Fischer joga cavalo em F6, a defesa índia. A ideia do cavalo em F6, é claro, é controlar a casa de E4 e fazer o adversário expandir na ala da dama com C4, ao ponto que o Fischer joga G6, tentando entrar na linha que ele preferia, que é a Índia do rei. Então o que ele está esperando do seu adversário é cavalo em C3, ao ponto que teremos bispo em G7, E4 e D6, entrando na linha preferida do Bob Fischer, a Índia do rei, na qual ele era especialista. O jogador de brancas, no entanto, havia preparado uma linha específica para manter a igualdade contra o Fischer, caso ele quisesse jogar a sua Índia do rei. Ele preparou contra o Fischer, preparou muito bem, por sinal, o lance G3. E a ideia do jogador de brancas aqui é manter a simetria. Então, olha que bacana. Ele não está tentando jogar o lance E4 para poder incitar o Fischer a jogar um peão central. E é justamente o que o Fischer faz. Ele prepara o C6, para quê? Né? Para poder jogar depois o D5. E agora as brancas capturam e temos uma posição completamente simétrica em termos de estrutura de peões. Os dois jogadores não têm mais o peão de C, os dois jogadores têm um fianqueto na ala do rei e os dois jogadores têm um peão no centro do tabuleiro. Normalmente é o que você adoraria ter de pretas, né? Uma igualdade completa a partir aí do quarto, quinto lance. O jogador de brancas claramente não está jogando para ter vantagem. No entanto, sabendo que você é o favorito, isso aí dá raiva, né? Porque você é o jogador com mais hate, você que tem que forçar de alguma maneira a desigualdade no tabuleiro para tentar vencer e não somente empatar. Então o que as brancas estão fazendo é uma linha mega empatativa, né? Temos cavalo em C3, bispo em G7, brancas jogam E3 e o Fischer faz questão de não jogar o E6. Ele mantém o peão de E na casa inicial, por quê? Porque ele quer no futuro tentar a ruptura E5 para tentar manter a posição assimétrica. Temos o roque por parte das pretas, cavalinho E2 por parte das brancas. O cavalinho E2 não é o lance mais natural do mundo. Muitos teriam jogado aqui cavalo na casa de F3, mas quando se tem o fianqueto, essa é uma ideia interessante, manter a pressão de longo prazo ao longo dessa diagonal, não colocando um cavalo na frente do seu bispo. Também tentando incitar uma ideia de E6 ao longo do tempo, né? Vemos cavalo em C6 por parte do Fischer, o roque, e Bob Fischer vai para uma das ideias interessantes aqui na posição. Ele joga peão em B6. Quem vê esse lance de cara deve imaginar que o Fischer está preparando o desenvolvimento do bispo através de um fianqueto. Essa daqui que você vai ver é uma ideia típica de quando existem peões fixos no centro e a posição está fechada. Você vê que, por exemplo, a ideia de bispo em F4 não é particularmente uma ideia desejável, porque o adversário pode tentar depois expulsar o bispo daqui, jogando a ideia de H3, e se você não jogar um H5, ele vai jogar G4 e forçar o bispo a voltar para dentro da cadeia de peões. Então o bispo não tem, de fato, um futuro promissor através da casa de F4, né? Perdão, através da casa de F5. O lance B6 do Fischer é um lance interessante porque ele visa colocar o bispo para jogar por fora da cadeia de peões através da casa de A6. Essa é uma ideia pouco explorada, na verdade. Eu vejo pouca gente fazendo isso, apesar de, quando você tem um peão fixo aqui no centro, ser a melhor maneira de desenvolver o seu bispo, né? Enfim, o adversário faz o mesmo, B3, bispo em A6 e bispo em A3, porque o oponente tem a preparação do empate, ele tá porque tá querendo empatar. Então o Fischer joga a torre em E8, preparando o seu lance E5, a sua ruptura central, que vai levar uma posição a algo assimétrico, né? Vem então dama em D2 conectando torres por parte das brancas, e aí eu vou te perguntar, o lance E5 aqui por parte do Fischer tem pontos positivos e ele tem pontos negativos. Será que você aí de casa conseguiria avaliar o lance para mim? Porque essa é uma habilidade importante, né?
Quando você jogar E5, o que é que fica frágil, o que é que fica forte? Qual é a ideia do E5 e por que é que ele é um bom ou um mau lance? Então vamos lá, o que é que você precisa avaliar? Os peões não voltam. Todo lance de peão, sem exceção, enfraquece alguma coisa. Quando você joga E5, você está enfraquecendo as casas de D6 e a casa de D5. Você está propondo para o seu adversário que você fique com o peão isolado. Então, caso você não consiga gerar ameaças de maneira muito rápida, caso você não seja o Bob Fischer, não consegue jogar com esse peão isolado, é interessante que você evite esse tipo de lance que o Fischer está jogando aqui. Esse tipo de ruptura central, de maneira geral, pode se avaliar como sendo positiva para as brancas, porque você dá um plano muito claro para o seu adversário, que é o ataque do peão da casa de D5. Então, D por E5, cavalo por E5, e brancas já tem um alvo aqui no centro do tabuleiro, que é o peão da casa de D5, que já está atacado 1, 2, 3 vezes aqui na posição, e ele está defendido apenas 2. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas então ele não pendurou o peão aqui na posição, né? O que acontece se a gente jogar cavalo toma peão, por exemplo? Nesse caso ele não pendura, porque depois de cavalo toma, bispo toma, a gente tem um lance muito bonito aqui, que é o lance cavalo em F3. Esse lance é bacana, porque o bispo está cravado, a dama do adversário, então o bispo, teoricamente, não pode voltar tomando cavalo, exceto que nesse caso, se o bispo não volta tomando cavalo, vai cair a dama de qualquer jeito. Então, já que você vai perder a dama, é melhor perder a dama ganhando um cavalo. Então, ó, antes de alterar a estrutura, você precisa sempre calcular essas coisas. Qual que é o ponto positivo do lance do Fischer? O ponto positivo é que ele fica com uma posição muito melhor centralizada do que o do adversário. Você vê que as peças do Fischer ganharam vida. Esse bispo agora está numa diagonal que não tem peões, né? Então, ó, ele vê através das outras peças, esse cavalo, ele vê essa torre. O cavalo está muito melhor centralizado na casa de E5 do que na casa de C6, e você já vê que esse cavalo pode vir para F3, né? Dependendo, com táticas, ele pode ir para a casa de D3, que é o que o Fischer acaba fazendo no jogo. Então a posição ela fica muito dinâmica, ela fica cheia de táticas, e é exatamente o tipo de jogo que o Fischer adora jogar. Então vamos lá, como brancas devem prosseguir, como brancas prosseguiram, né? O lance correto para o jogador de brancas é torre em D1, e a ideia é seguir mantendo pressão no peão da casa de D5, ao ponto que o jogador de brancas ele vai ter aqui o seu peão de F2 bem seguro. Isso é um teminha na partida. Brancas jogaram torre de F para a casa de D1, que é uma imprecisão, porque acaba deixando esse peão solto. Como você decide qual torre trazer, né? A realidade é que você sempre decide por uma e leva a outra, porque nunca dá para saber, é uma das coisas mais complicadas do xadrez inteiro. Nesse caso, eu com certeza teria jogado torre de F também, porque eu iria querer manter a possibilidade da torre de A vir para a coluna C. Jamais imaginaria que um enfraquecimento do peão de F2 pode ser um problema. E aí vem o brilhantismo do Fischer, né? Quando vem torre de F para a casa de D1, Fischer joga cavalo em D3. E esse lance é um lance muito bom. Olha o que esse lance está querendo fazer. Ele está ameaçando o peão de F2. Você fala, nossa, mas o peão de F2 está defendido, né? Como assim? Ele está ameaçando o peão? Ele está ameaçando o peão através de uma ameaça de cavalo em E4. Então, por exemplo, se as brancas jogarem um lance à toa, vai vir um lance muito bacana. Cavalo em E4, com o tempo na dama. A dama não pode se mover porque senão pendura o peão de F2, portanto, o nosso adversário vai ser forçado a tomar o nosso cavalo, ao ponto que agora esse cavalo em D3 é uma peça tremendamente incômoda. Olha só, o Fischer se livrou do seu peão isolado, ele conectou o peão ao peão de F e ele gerou um posto avançado para o cavalo aqui que está espetacular. O que o oponente faz então é o lance mais natural que existe. Ele tira a dama do tempo do lance cavalo em E4 e joga a dama em C2. E aqui o Fischer entra numa linha que absolutamente ninguém entende. Ele joga um lance tremendamente difícil de encontrar. Pause o vídeo, tente encontrar a combinação vitoriosa para o jogador de pretas. Eu verdadeiramente acho muito difícil você ver a combinação inteira. Agora que você sabe que tem alguma coisa, você pode até avaliar alguns sacrifícios, né? Mas teria que ver a combinação até o fim, os próximos 5 lances, 6 lances, até a gente ter uma vantagem vencedora, e é o que o Fischer faz de maneira espantosa. Ele joga cavalo por F2, que é um lance de aparência extremamente estranha. E nesse ponto, o adversário do Fischer começa a pensar muito. Ele começa a tentar encontrar
por que é que o Fischer foi para essa linha. E ele até encontra os primeiros lances aqui do ataque das pretas. Seria a ideia de que se rei toma cavalo, né, as pretas vão ter uma sequenciazinha de cheques aqui bacanas, né? Então, ó, cavalo em G4 é um lance natural. O rei fica um pouquinho exposto, é claro. O rei volta para a casa de G1. E aí as pretas, o melhor que dá para fazer nessa posição é capturar o peão da casa de E3 com um duplo na torre e na dama. E nessa posição, o que o Robert Burney chegou à conclusão, e os comentaristas também, é que as pretas absolutamente não têm compensação suficiente pelo sacrifício da peça. Porque se a gente for ver a contagem material no final da linha, Fischer sacrificou um cavalo, né? Ele ganhou de volta 2 peões pelo cavalo, mais a qualidade. Então, o final da linha vai ser, se torre por D1 aqui, né, teremos algo como uma vantagem aqui de material para as pretas, porque pretas trocaram 2 cavalos, ou seja, 6 pontos de material, por uma torre e 2 peões, que dá 7 pontos de material. O problema é que as peças menores aqui do jogador de brancas ficam extremamente ativas. Olha só, o par de bispos, Fischer ainda tem esse peão isolado, Fischer tem 2 cavalos, então a posição para as brancas segue melhor. E a avaliação tanto dos comentaristas quanto do Robert foi que essa daqui é uma posição completamente perdida para as pretas. E a posição fica simplesmente melhor para as brancas se aceitarem o sacrifício do cavalo. Então os lances seguem como vimos. Rei toma cavalo, cavalo em G4 cheque, capturando o peão e ameaçando ganhar a qualidade. Dama vai para a casa de D2 e aqui o Fischer joga um lance absurdamente espantoso, bonito. E assim, é uma beldade o lance que as pretas jogam aqui. Ao invés de capturar a torre e recuperar o seu material com um pouquinho de juros, mas ir para uma linha estrategicamente perdida, porque 2 peças menores em geral jogam bem melhor do que uma torre, principalmente se for o par de bispos ou os 2 cavalos, né? O Fischer avalia que a segurança do rei negro está extremamente debilitada se ele não tiver o bispo do fianqueto. Esse é um tema que eu já bati na tecla várias e várias vezes, né? O bispo do fianqueto ele é essencial para a segurança do seu rei, porque você enfraquece casas ao redor do rei ao montar essa estrutura de fianqueto. Então o Fischer joga cavalo toma bispo. E todo mundo, né, pensando que as brancas têm uma posição completamente ganha, porque isso não leva a nada. Então temos rei toma cavalo. E aqui o Robert Burney já entendeu que a posição dele está bem difícil de jogar, mas ele ainda acreditava que a posição dele estava ganha. Então Fischer joga o avanço, peão em D4, sacrifica um peão. Para quê? Para abrir a diagonal do seu bispo a atacar o rei do adversário. O oponente então captura o peão que foi sacrificado, temos bispo em B7 cheque, o rei vai para a casa de F1, e os comentaristas estavam numa sala separada falando, pô, aqui as brancas estão ganhas, né? Porque o ataque das pretas não leva a nada, né? Ninguém viu nenhuma sequência possível para o jogador de pretas. E eu gostaria que você pausasse o vídeo aqui agora nesse ponto e tentasse encontrar a partir daqui a sequência vitoriosa para o jogador de pretas, que é uma coisa espantosa. É muito, muito lindo. Porque o Fischer jogou dama em D7, e a resposta do jogador de brancas foi uma resposta que chocou a todos. As brancas abandonam a partida porque o jogador de brancas entendeu o que é que as pretas estão querendo fazer. Né? O jogador de brancas, nesse ponto, abandona a partida. E o Fischer estava esperando a seguinte sequência. Fischer esperava pelo lance dama em F2, ou pelo menos é o que ele havia calculado, ao ponto que ele jogaria dama em H3 cheque, né? O adversário jogaria rei em G1, parece que está tudo defendido. Não há ameaça de checkmate na casa de G2, porque a dama está segurando, a dama não ameaça nada, o cavalo está muito bem seguro pela dama, pela torre, então pretas não tem nada, exceto que pretas têm um lance excepcional. Torre em E1 cheque, sacrificando a torre por nada para desdefender o cavalo. Você não pode tomar de dama porque checkmate. E se você tomar de torre, bispo toma cavalo. E segue um checkmate em poucos lances. Por quê? A dama tá presa, claro, né? A dama não pode sair daqui, a dama vai ser ganha por parte das pretas, né?
Mas mais importante, a dama é a peça que está guardando o checkmate. Então se dama toma bispo, nós temos dama em G2 checkmate, deixando a posição do jogador de pretas completamente ganha. E os únicos dois jogadores que viram essa sequência no tabuleiro foi o Fischer e o seu adversário que viu a partir do dama em D7, né? Então, depois da partida, o Fischer teve que explicar na entrevista por que é que as brancas estavam perdidas. E os dois tiveram que explicar para os comentaristas que a posição não tinha salvação. Todo mundo, inclusive, esses comentaristas eram grandes mestres, né? Não entenderam por que as brancas abandonaram, porque ninguém foi capaz de encontrar essa sequência maravilhosa. Enfim, pessoal, isso aí vale o teu like, né? Um abraço e até a próxima.